Agradeço o profeta por tê-los trazido novamente a continuação de nossa história. Então vamos lá? Quadragésima oitava noite. Dinazada, sendo o tempo, dirigiu essas palavras à sultana. Minha irmã, faze por terminar a história do invejado e do invejoso. De muito boa vontade, respondeu Sherazade. Eis aqui como o segundo calender a prosseguiu. O bom derviche, disse ele, tendo subido ao trono do seu sogro, um dia que ia no meio da sua corte, numa marcha, avistou o invejoso por entre a multidão de povo que estava na sua passagem. Mandou aproximar um dos vizires que o acompanhava e disse-lhe em voz baixa, Ide, e trazei-me aquele homem que acolá está, e tomai bem sentido, que não vades assustá-lo. Obedeceu o vizir, e chegando o invejoso à presença do sultão, meu amigo, disse ele, alegro-me por vê-lo. Dirigindo-se então ao oficial, dê-lhe 1000 moedas de ouro da minha arca. Dê-lhe ainda 20 cargas das mais preciosas fazendas dos meus armazéns, e que uma guarda suficiente o conduza, escolte até sua casa. Tendo encarregado o oficial desta comissão, despediu-se do invejoso e continuou a sua marcha. Tendo acabado de contar essa história ao gênio, assassino da princesa da ilha de Ébano, fiz-lhe a explicação dela. Ó gênio, disse-lhe eu, vós vedes que esse sultão benfazejo não se satisfez com esquecer-se do que o invejoso quisera tirar-lhe a vida, mas tratou-o e despediu com a benignidade que acabo de dizer-vos. Finalmente, empreguei toda a minha eloquência em pedir-lhe que imitasse tão belo exemplo e que me perdoasse, porém não me foi possível abrandá-lo. Tudo o que posso fazer em teu benefício, disse-me ele, é não tirar-te a vida. Não penses, pois, que te deixo ir são e salvo. Importa que te faça sentir o que posso com os meus encantos. Dito essas palavras, agarrou-me com violência e, levantando-me através da abóbada do palácio subterrâneo que se abriu para lhe dar passagem, ele elevou-me tão alto que a terra não me pareceu senão uma nuvenzinha branca. Desta altura lançou-se à terra como um raio e tomou pé no cume de uma montanha. Ali apanhou um punhado de terra, pronunciou ou antes balbuciou certas palavras que não entendi e lançando-se sobre mim, larga, diz ele, a figura de homem e toma de macaco. Desapareceu imediatamente e fiquei só, mudado em macaco, aflito em extremo, em país desconhecido, não sabendo se estava perto ou longe dos estados do sultão meu pai. Desci do alto da montanha, entrei num país plano, cujo extremo não achei senão ao cabo de um mês. Chegando junto ao mar, que estava então com grande calmaria, avistei um navio a meia légua de terra. Para não perder tão bela ocasião, quebrei um grosso ramo de árvore, lancei-o ao mar e empoleirei-me nele. Perna aqui, perna acolá, com um pau em cada mão para servir-me de remos. Vaguei nessas condições e aproximei-me do navio. Estando já perto para ser reconhecido, dei um espetáculo curiosíssimo aos marinheiros e passageiros que apareceram sobre a tolda. Encaravam-me todos com grande admiração. Cheguei, todavia, a bordo e, segurando-me a uma corda, trepei até o toldo. Porém, como não podia falar, achei nisso um grande embaraço. Com efeito, o perigo que corri, então, não foi menor do que ter estado à discrição do gênio. Os mercadores, supersticiosos e escrupulosos, cuidaram de que eu causaria desgraça da sua navegação ao me receberem. Razão porque, disse um, vou matá-lo com um alho. Outro, quero cravar-lhe uma flecha no corpo.
outro deve-se lançar ao mar. Nenhum teria deixado de fazer o que dizia, se pondo-me ao lado do capitão, não me prostrasse aos seus pés. E agarrando-me ao seu vestido em postura de quem suplica, foi tão sensível a esta ação e as lágrimas que viu correr de meus olhos, que me tomou debaixo da sua proteção, ameaçando de fazer arrepender-se o que fizesse mal a mim. Acariciou-me infinitamente. De minha parte, visto que não sabia exprimir da língua que falava, dele por meio de gestos todas as demonstrações de reconhecimento que me foi possível. O vento que sucedeu a calmaria não foi forte, mas favorável. Não mudou no espaço de 50 dias e fez-nos felizmente aportar a uma cidade muito povoada e de grande comércio, onde aportamos e que era tanto mais considerável quanto se tinha elevado à capital de um poderoso estado. Bem depressa o nosso navio foi cercado de uma infinidade de pequenos batéis cheios de gente que vinha dar parabéns a seus amigos pela chegada, ou a informar-se dos que tinham visto no país de onde partiram, ou simplesmente movida por curiosidade de observar o navio vindo de longes plagas. Vieram também alguns oficiais que requereram por falar da parte do sultão aos mercadores de bordo. Apresentaram-se aos mercadores e um dos oficiais tomando a palavra, disse-lhes: o sultão, nosso amo, nos encarregou de manifestar os que se alegra muito pela vossa chegada e roga-vos o trabalho de escrever-lhes sobre esse rolo de papel, cada um, algumas palavras da nossa escrita. Para saberdes qual vem o seu intento, dir-vos-eis que tinha o primeiro vizir, que com uma grandíssima capacidade no manejo dos negócios, escrevia com a última perfeição. Morreu aquele ministro há poucos dias. Está com isso o sultão muito pesaroso. E como nunca olhava para as escritas da sua mão sem se admirar, fez um juramento solene de não dar o seu posto senão a quem escrever tão bem como ele. Muitas pessoas têm concorrido com as suas escritas, porém até agora não se achou ninguém na extensão deste império que se julgasse digno de ocupar o lugar do vizir. Aqueles 2 mercadores que cuidavam escrever suficientemente bem para pretenderem esta alta dignidade, delinearam aquilo que quiseram. Tendo acabado, adiantei-me e arrebatei o rolo da mão do que o segurava. Toda a gente, particularmente os mercadores que acabavam de escrever, imaginando que queria rasgá-lo ou arrojá-lo ao mar, deram grandes gritos. Sossegaram, porém, quando viram que segurava o rolo com cuidado e que fazia gesto de escrever pela minha vez. Fiz isto mudar o seu receio em admiração. Todavia, como nunca viram um macaco que soubesse escrever e não podiam persuadir-se que fosse mais hábil que os outros, quiseram arrancar-me o rolo das mãos. O capitão, porém, tomando o meu partido, deixai-o escrever, disse ele. Se simplesmente suja o papel, prometemo-nos que os entregarei no mesmo montante. Se pelo contrário escreve bem, como espero, pois não vi em toda a minha vida macaco mais esperto e mais engenhoso, nem que percebesse melhor todas as coisas, declaro que o reconhecerei por filho. Eu tive um, mas faltava-me muito para ter a capacidade deste. Vendo que ninguém se opunha ao seu intento, peguei na pena e não a larguei senão depois de ter escrito 6 espécies de caracteres entre os árabes. E cada ensaio de escrita continha um dístico ou uma quadra em louvor ao sultão. A minha escrita não só excedia dos mercadores, mas atrevo-me a dizer que não se havia visto
uma tão bela até então naquele país. Tendo acabado, tomaram os oficiais o rolo e o levaram ao sultão. Estava Sherazade neste ponto, quando percebeu que já era dia. Senhor, disse ela a Shahriar, se tivesse tempo de continuar, contaria a vossa majestade coisas ainda mais maravilhosas que as que referi. O sultão, que se propusera ouvir toda a história, levantou-se sem dizer o que pensava. Olha que interessante, um macaco, né? Será que ele será descoberto? Será que alguém o mudará novamente à forma humana? Descobriremos amanhã na continuação de nossa história. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.